Lição de número 4. Desafiando a Deus no deserto. Segundo trimestre de 2022. Revista dos Jovens. Olá, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olha só, já estamos no segundo trimestre deste ano de 2022. Estamos estudando a Revista dos Jovens e o tema desse trimestre é o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Estamos na Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, estaremos estudando agora, Desafiando a Deus no Deserto, é o tema da lição de hoje. Querido professor, professora, na lição deste domingo estudaremos a respeito da tentação de murmurar, reclamar contra o Senhor. Sabemos que Deus libertou Israel da escravidão e que o povo pagou um preço bem alto por ter reclamado do Senhor. Você sabe muito bem dessa história. Toda uma geração morreu no deserto. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte os crentes a não seguir o exemplo de alguns israelitas no deserto, pois estes pereceram pelo destruidor. Vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 4, cujo tema é Desafiando a Deus no Deserto. Texto principal está no livro de Números, capítulo 14, e o versículo de número 29, que diz assim: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Resumo da lição. A tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Olha isso, irmãos. Vamos agora para os objetivos da nossa lição. Lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é mostrar que os hebreus desprezaram a presença de Deus durante a caminhada rumo à terra prometida. Segundo objetivo, explicar as consequências de os espias terem infamado a terra que Deus disse que era boa. E o terceiro objetivo, expor a causa do atraso, olhe isso, de 40 anos na entrada da terra prometida. Muito bem, meus irmãos, nós vamos estudar no primeiro ponto, desprezando a presença de Deus na caminhada. Estudaremos sobre as águas amargas em Mara, o envio do maná e as águas em Refidim. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos estudar infamando a terra que Deus disse que era boa. E no terceiro ponto da nossa lição, nós vamos estar estudando um atraso de 40 anos. Tentar a Deus é pecado. Muito bem, meus irmãos, antes de continuarmos, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas, gráficos, planos de aula e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist como numa biblioteca para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido as lições anteriores. A você que nos tenha acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. A você que chegou agora pela primeira vez conhecendo o nosso trabalho, você também é muito bem-vindo. Então, fique conosco, você está no canal Teologia Simplificada
ministrada com o pastor Evandro Oliveira. Temos estudos sistemáticos da Palavra de Deus, sermões, temos dicas de teologia e aulas semanais da Escola Bíblica Dominical. Convido você agora para irmos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: desprezando a presença de Deus na caminhada. Primeiro item: as águas amargas em Mara. Meus irmãos, o texto fala de um momento muito especial para o povo de Israel. Ao interpretarmos a palavra, podemos entender que o povo estava em uma trajetória, uma caminhada em direção à terra prometida. Veja o que diz a palavra do Senhor. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 anos, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e tomando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Meus irmãos, o texto fala de um momento especial para o povo de Israel. Ao interpretarmos a palavra, podemos entender que o povo estava em uma trajetória, uma caminhada em direção à terra prometida. Veja, meus irmãos, que Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito com mão forte, e eles deixaram para trás o domínio de Faraó, partindo a caminho de Canaã. Na saída do Egito, tiveram que transpor o Mar Vermelho, vivendo uma grande experiência com o poder de Deus. E a partir daí, seguiram em suas jornadas, chegando até Mara. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o trajeto de Hairote até Mara foi caminho de 3 dias, onde o povo chegou cansado, sedento, só que as fontes de águas de Mara eram amargas e eles não podiam beber daquela água, não podiam saciar sua sede, e o povo murmurou contra Moisés. Veja que Moisés, ouvindo a murmuração do povo, Moisés vai clamar ao Senhor, o Deus de toda a eternidade. Deus orienta Moisés para que ele tomasse um lenho de madeira e lançasse nas águas, e assim ele o fez. E olhe que coisa, as águas antes que eram amargas se tornaram doces, e Israel agora poderia saciar a sua sede. Meus irmãos, às vezes, na nossa trajetória, nos encontramos diante desse mesmo quadro. As águas se tornam amargas. As lutas, as provas, inseguranças, frustrações, decepções, tudo isso são águas impróprias para beber. Mas Deus tem um propósito de saciar a nossa alma. Mas ela não vai ser saciada pelas águas amargas, e sim quando o Espírito Santo nos revela Jesus Cristo, a solução para a nossa alma. O Jesus que tomou sobre si a amargura dos nossos pecados. Segundo tópico, o envio do maná. Você sabe o que é maná? Caía comida do céu? O que é maná? O que significa maná? Meus irmãos, o maná era uma espécie de farinha encontrada milagrosamente no deserto pelos israelitas durante o êxodo, e era usado para fazer pão ou bolo assado no forno ou cozido em água, conforme nos diz o livro de Êxodo no capítulo de número 16. O que significa maná? Veja que maná vem da palavra hebraica man, que significa: o que é isso? Foi essa expressão que os israelitas demonstraram a sua surpresa e admiração quando viram pela primeira vez o pão descendo do céu. E eles perguntaram: o que é isso? No hebraico
hebraico man, e vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão do Senhor, que ele vos dá para comer. O povo pede comida após terem visto e presenciado todos os milagres que Deus havia realizado pela sua libertação do Egito. Os filhos de Jacó murmuravam contra o Senhor e, por causa de comida, reclamam com Moisés. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão? Em resposta à reclamação dos israelitas, Deus anuncia com mão poderosa a providência de que sustentaria toda a nação durante o tempo em que peregrinavam pelo caminho do deserto. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Livro de Êxodo, capítulo 16, e o versículo de número 4. Sobre este mesmo tema, há um texto muito semelhante no livro de Deuteronômio, quando Moisés relembra ao povo da sua jornada no deserto. Olha o que diz a palavra do Senhor: e te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus irmãos, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esta referência está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 até o versículo de número 3. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para o terceiro item: as águas de Refidim. Já estudamos as águas amargas de Mara. Tinha águas, mas eram amargas. Já estudamos sobre o envio do maná, o pão que desceu do céu. Agora nós vamos estudar as águas de Refidim. Como se fossem poucas essas duas ocorrências anteriores, Moisés registra uma nova murmuração dos israelitas contra Deus. Em Refidim, o povo de Israel criticou e ameaçou Moisés, veja isso, por causa da falta de água. Em Refidim faltou água. Alguns comentaristas dizem que o ápice do descontentamento dos israelitas em Refidim se deu por causa de uma enorme frustração. Argumenta-se que talvez os israelitas esperassem encontrar água em Refidim. Isso porque na região há montanhas que alcançam cerca de 2.500 metros de altitude. Então, o derretimento da neve no cume das montanhas forma correntes de águas. Mas, meus irmãos, na ocasião, supostamente a região enfrentava uma grande seca e os israelitas não encontraram nenhuma água. Seja como for, a Bíblia não diz nada a esse respeito. O texto bíblico apenas destaca o comportamento rebelde do povo de Israel. Mas Moisés orou a Deus e milagrosamente o Senhor fez sair água de uma rocha em Refidim. Veja que o texto bíblico diz que em Refidim os israelitas tentaram a Deus. Por isso, aquele lugar foi chamado de Massá, que significa tentado
e Meribá, que significa contenda. Muito bem, meus irmãos, convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, infamando a terra que Deus disse que era boa. E o primeiro tópico diz assim: uma honra transformada em uma vergonha. Olhe, meus queridos irmãos, é importante dizer que uma das passagens mais marcantes do texto bíblico é o relato dos espias enviado por Moisés a fim de verificarem a situação da terra prometida. É o que vamos estudar agora. Veja que Moisés envia 12 espias para explorar a terra de Canaã, terra prometida, a pedido do povo. Você vê isso em Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 22. Veja isso, 10 dos 12 espias trazem de volta um relatório alarmante sobre o poder dos inimigos, alegando que eles não podem ser derrotados, o que isso trouxe desânimo para o todo o povo de Israel. Agora, 2 dentre os espias têm outra visão. Você pode ver isso nos textos, versículos 17 ao 19. Os espias foram enviados em uma missão exploratória. O objetivo era ver que tipos de oposição eles enfrentariam e se a terra seria capaz de apoiar os israelitas como eles conquistaram. As instruções eram claras. Eles deveriam explorar a terra desde o extremo sul até o extremo norte e ver como é a terra, observar se os moradores são fortes ou fracos, poucos ou muitos, analisar se a terra é boa ou ruim, analisar também se as cidades eram habitadas. Eles habitam em acampamentos ou em fortalezas. Verificar se a terra é rica ou pobre. Ver se há florestas ou não. Trazer alguns dos frutos da terra. Meus irmãos, veja que desse seleto grupo, somente Josué e Calebe são lembrados de forma positiva, não somente por terem cumprido a missão, mas por terem visto que, apesar das dificuldades pelas quais passariam, Deus estava com eles e lhe daria a vitória que havia prometido. Meus queridos irmãos, parece-nos que em nossos dias essa cena se repete. Pessoas que deveriam ser úteis na obra do Senhor, cooperando com o Senhor, acabam influenciando outras pessoas para direções erradas, para direções opostas, tornando-se assim inúteis e entrando para a história como um tropeço e não como um instrumento de bênção da parte do Senhor Deus. Não basta cumprir uma missão, é preciso crer que, apesar das dificuldades, o mesmo Deus que nos comissionou, Ele estará conosco, abrindo o caminho para que a vontade dEle seja realizado por pessoas assim como eu e você. Segundo tópico, quando os príncipes se veem como insetos. Veja, meus irmãos, o que eles disseram. Números capítulo 13, versículo 33. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quem fez essa declaração? Os mesmos homens que a Bíblia diz que eram os cabeças dos filhos de Israel. Meus irmãos, veja que a orientação divina era que homens capacitados na liderança fossem enviados para espionar a terra. Eles a espionaram, mas ao retornarem da missão, falaram coisas ruins da terra que Deus havia dito que era boa. Veja isso, irmãos. Deus disse, a terra é boa. Eles chegaram a dizer que se pareciam com gafanhotos diante dos moradores de Canaã, apresentando igualmente uma opinião do povo da terra sobre eles. Meus irmãos, como é triste obedecer a Deus no início da caminhada e perder a visão do que Ele quer fazer no percurso dessa caminhada. Quem disse aos espiões hebreus que eles eram como gafanhotos aos olhos dos moradores de Canaã? Meus irmãos, nós devemos nos ver como Deus nos vê e não como os homens podem nos ver. Há pessoas que inicialmente obedecem a Deus, mas depois tentam esse mesmo Deus quando deturpam a sua palavra. Há aqueles que se deixam ainda influenciar pelos desafios que acham que não conseguirão vencer.
E olha, irmãos, acreditam que Deus se enganou em seus planos. Que coisa triste! Para eles, há um erro na logística celeste. Mas, para Deus, esses eram sinais claros de que aquele grupo de pessoas precisava ser disciplinado. Muito bem, não saia daí. Estaremos agora encaminhando para o terceiro ponto da nossa lição, um atraso de 40 anos. E no primeiro tópico, quando a promessa de Deus é mudada. É importante dizer que a peregrinação pelo deserto não foi simplesmente ordenada como um juízo sobre os rebeldes e murmuradores, mas servia à geração que crescia. Sabe como? Como disciplina preparatória à sua entrada na terra prometida. Moisés declarou-lhes: saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Uma geração de hebreus libertos entrou na terra prometida, mas foi a geração que saiu do Egito como crianças e que cresceram no deserto. Eles sim valorizariam a terra que Deus disse que era boa. Meus irmãos, às vezes Deus nos permite passar por dificuldades para que possamos entender o valor da bênção que Ele reservou para todos nós. Olhe que Deus usou aquela situação para depurar do seu povo aqueles que não entrariam na terra, uma nova geração, sem as referências do Egito, mas com as vivências no deserto, entraria na terra prometida. Como você sabe, os hebreus vinham de um Egito que, em tese, lhes dava tudo, mas lhe cobrava a liberdade. A geração do deserto, acostumada à escassez, mas livre, ansiava por uma terra. Essa geração teria sua recompensa. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico diz assim: tentar a Deus é pecado. Meus irmãos, tentar a Deus é perder tempo. O que deveríamos entender diante das narrativas que tratam dos primeiros dias do povo no deserto é que tentar o Senhor é perder tempo e que quem sai perdendo é quem se deixa levar pela murmuração, não somente contra Deus, mas também contra aqueles a quem Ele escolheu para guiar o seu povo. Por não verem a Deus, os israelitas queixavam-se do homem que o Senhor Deus havia escolhido para libertá-los. Moisés não era um homem perfeito, claro, mas havia obedecido a Deus, atendendo o seu chamado, e o Senhor não toleraria qualquer pessoa se levantando contra o homem a quem Deus escolheu. Meus irmãos, basta lembrar que a irmã de Moisés, Miriam, ficou temporariamente leprosa por desacatar seu irmão. Veja que Deus valoriza a autoridade e o respeito a ela. A geração que saiu do Egito teve todas as oportunidades de vivenciar duas experiências marcantes. Primeiro, a libertação da escravidão e segundo, a chegada ao lugar que Deus lhes reservara. Mas, infelizmente, por causa da tentação, os homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, e os demais hebreus que se deixaram levar pela murmuração perderam suas vidas no deserto. Meus irmãos, veja que da mesma forma que Deus não tenta a ninguém, não podemos tentar a Deus com nossas palavras, pensamentos ou ações, pois essas são formas de ingratidão contra Deus, contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que temos recebidos da parte do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, não esqueça de assinar o nosso canal. Comente também, compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.